Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno por aqui. Pessoal, estou criando esse vídeo para orientar um pouco vocês a respeito sobre o projeto da nossa fonte, tá? Lembrando que é um projeto aí final da nossa disciplina. E aí então quero mostrar para vocês algumas ideias, algumas, vamos dizer assim, informações que vocês podem estar utilizando para estar desenvolvendo, né, o circuito impresso da placa de vocês, tá bom? Bom, primeira coisa então, vamos retomar aqui, ó, eu estou com um slide da aula 4 aberto, tá? E aí nesse caso então, tem uma parte lá, lembrando que essa aula 4 a gente falou um pouquinho sobre aquela questão de filtros, né? Utilizando capacitores, a gente viu para os retificadores que nós estudamos até agora na disciplina, tá? E aí tem uma parte aqui, ó, bem no finalzinho, que eu comentei um pouquinho sobre, aqui ó, diagrama em blocos de uma fonte de alimentação, tá? Bom, nós tínhamos visto isso, né? Quer dizer, eu tenho uma tensão alternada de entrada, né? Podemos ter o nosso transformador aqui no meio do caminho. Esse transformador ele faz a redução, né, do nível de tensão da nossa entrada, certo? E aí, no meio do caminho, nós vamos ter o nosso retificador. O retificador, então, ele faz aquela tarefa, né, de fazer vamos dizer assim, o rebatimento do nosso semiciclo negativo da tensão para cima, né? Sendo nesse caso um valor positivo, né? Então nós vamos ter essas ondinhas aqui na saída do retificador. E aí a gente tem a inclusão do filtro capacitivo que ele vai fazer com que a gente tenha uma tensão mais próxima, né, de um valor contínuo. E para terminar então essa questão aqui do diagrama, nós teremos o regulador de tensão, que nada mais é do que um componente que vai fazer com que a gente tenha uma tensão de saída mais próxima ainda, né, de um valor contínuo. Tá? E aí, no caso aqui, a nossa carga que vai ser utilizada, no caso, para essa fonte. Tá? Então, esse aqui é o nosso diagrama básico de uma fonte de alimentação. Tá? E é isso, então, que nós vamos estar desenvolvendo esse projeto final da disciplina. Tá? Nós não, né? No caso, vocês aí, com essas orientações, com esse vídeo aqui. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a gente eu vou passar aqui para vocês alguns links importantes, né? E tem o link do canal Clube da Eletrônica, que é esse link aqui, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Mas aqui é importante que vocês saibam, né? Acabei clicando aqui sem querer, mas nesse link aqui embaixo, ó, vai ter aqui, onde tem notas de aula do professor Clodoaldo Silva, né? Nessa notas 11, vocês vão clicar nesse link aqui, tá? E aí tem, no caso aqui, um PDF comentando um pouquinho sobre o projeto de uma fonte ajustável de 1,25 volts até 30 volts, tá? Eu já baixei ele aqui no meu notebook e eu vou mostrar para vocês então. Tá aqui, ó, é esse PDF, vocês vão estar baixando aí. Tá? Então aqui só para vocês entenderem, né, ó, ele vai dar algumas informações sobre esse projeto e é esse cara aqui que eu quero que vocês estejam desenvolvendo. Tá? Percebo então que nós vamos ter o que aqui? Um transformador, né? O nosso retificador, a parte de filtragem, né? Tem até um LEDzinho aqui que foi acrescentado, né? Nesse diagrama. E temos também a parte do regulador de tensão. E vamos dizer assim, foi o que a gente não viu, né? Agora na disciplina, mas também acho que é algo bem tranquilo, né? E nesse caso que vocês podem depois procurar mais informações sobre reguladores de tensão aí no YouTube, né? Vai ter bastante vídeos comentando a respeito do princípio de funcionamento desse, né? O que nós vamos utilizar aqui é o LM317, tá? E basicamente, então, aqui seria esse o esquema, né? Da nossa fontezinha ajustável que eu quero que vocês estejam desenvolvendo aqui. Tá? Uma coisa importante, esse transformador, ele está utilizando um transformador aqui que ele tem, vamos dizer assim, duas chavinhas, né? Uma chave para 127 para 220, e a saída dele seria uma saída de 24 volts, né? E que tenha 1,5 amperes aqui também de saída. No caso aqui não tem necessidade, né, de ser um transformador que tem aqui, por exemplo, a entrada de volt, né? Vocês podem estar, na verdade, adquirindo um transformador normal de 127, né? E que tenha como saída 24 volts, tá? Com esse nível de corrente, 1,5 amperes. Ou às vezes até um pouco mais, se vocês quiserem, tá? 2 amperes, tem vários tipos aí a serem vendidos no mercado, tá bom?
Bom, eu vou deixar esse PDF aqui para vocês depois poderem ler com mais calma. Ele vai explicar basicamente, né, todas as funções aí desses nossos componentes, tá? Que vão estar inclusos no projeto. Mas o intuito dessa aula aqui, na verdade, é direcionar vocês com relação à questão da confecção do circuito impresso de vocês. Tá? Então, no caso, a gente vai utilizar aqui um software, que é o software que a gente chama Proteus, né? É um software bem utilizado aí no ramo da eletrônica, tá? E esse software vocês podem fazer o download dele aí, né, vamos dizer assim, por algum link, né? E no caso aqui eu deixei separado para vocês, eu vou depois também estar disponibilizando esse link desse vídeo aqui no YouTube, ó, que vai ensinar basicamente aí a fazer a instalação do Proteus. Nós vamos estar utilizando o Proteus 8, tá? Proteus 8 profissional. Já tem o link ali mostrando a questão também de como fazer o craqueamento, tá? Tá bem tranquilo aí. Então vocês façam o download desse software e instalem, né? No caso aí na máquina de vocês, tá? Bom, depois que vocês instalarem, no caso aqui, vou só fechar esses dois exemplos aqui. Vou clicar aqui mesmo e vou botar Proteus 8 Professional. Já está instalado aqui na minha máquina. Vou dar um sim. Ele vai abrir aí o Proteus, tá? Então, no caso, nós vamos criar aqui um novo projeto. Tá? Novo projeto. Já vai abrir ali a nossa tela. No nosso projeto a gente pode dar um nome aqui, né? Aqui, por exemplo, projeto fonte, ok? Aí no caso aqui vocês escolham, né, um caminho onde vai ser salvo esse projeto. Eu vou colocar ali na área de trabalho, tá? Ali, novo projeto, aí next, next, next e next e finish. Aí já vai abrir pra gente aí a tela principal do Proteus, tá? Essa tela que vocês estão vendo aí no caso aí na tela. Tá? Bom, esse software aqui ele é bem parecido com o PSIM que nós estamos utilizando aí ao longo da disciplina. Tá? E com ele a gente consegue fazer tanto a parte de simulação de circuitos eletrônicos, quanto também a parte de, vamos dizer assim, implementação, né, de um circuito impresso, montagem de trilhas e tal. Então o que nós vamos fazer nesse primeiro momento aqui? Nós vamos montar aquele projeto que está ali naquele PDF, tá? A gente vai desenvolver aqui. Vocês vão perceber que é algo bem tranquilo. Né? E vamos fazer então a simulação dele neste primeiro momento. Tá bom? Já eu volto com um segundo vídeo para a gente desenvolver então essa simulação.